Alô, alô. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alô. E aí, Ana, bem-vinda. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Brinkman, boa noite. Bem-vindo. Beleza. Me dá um retorno aí se o som e a imagem estão ok. Brinkman, boa noite. Bem-vindo. Beleza. Tá me ouvindo bem? Brinkman, boa noite. Bem-vindo. Oi, Pati, boa noite também. Bem-vinda aí. Me dá um retorno aí. Som e imagem ok, pessoal? Som tá bom? Imagem tá boa? Só dá um ok aí, me diz aí que está tudo bem para eu poder seguir em frente. Genivaldo, bem-vindo também. Estão me ouvindo aí, pessoal? Ok, beleza, Paty. Valeu. Então vamos lá, turma, vamos começar. 8 horas e 1 minuto agora. Beleza, Ana. Maravilha, então. Então vamos lá, vamos começar a nossa live aí, número 57, a live número 3 desse ano, né, a temporada 2019. Quem acompanha sabe que a intenção dessas lives é criar um espaço, um fórum para a gente conversar sobre coisas que estejam ao nosso alcance e resolver. Eu tenho recebido, como vocês também devem receber, muitas mensagens e muitos e-mails falando sobre sucesso e riqueza. Sucesso e riqueza são coisas lícitas, não tem nada de errado com isso, mas isso tudo tem uma causa. E para mim a causa está na grandeza e na realização, ou seja, trabalhar os recursos internos, trabalhar aquilo que tem dentro da gente, nossos dilemas internos, para então obter resultados fora da gente no mundo exterior. Seja nas relações amorosas, seja nas questões materiais, financeiras, seja como for. Mas o sucesso e a riqueza prescindem de uma grandeza, de uma realização interior. Pelo menos é o que eu acredito e procuro compartilhar nessas lives que a gente, então, trabalha juntos, tá? Bom, na live passada a gente falou sobre a questão do eu superior, o eu inferior e o eu idealizado. Foi incrível porque durante toda a semana eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas falando sobre isso e, obviamente, por ter falado sobre isso e estar com isso muito na flor da pele, eu comecei a perceber isso melhor em mim também, de forma que fica muito fácil, né, começar, na medida que o olho fica treinado, eu começo a perceber que horas eu venho à tona o meu eu inferior, que horas que eu consigo trazer o meu eu superior, que horas que a máscara gruda em mim e procura esconder o meu eu inferior. É incrível isso. Eu até pensei muito se a live de hoje não deveria dar continuidade a esse tema da semana passada, né? Mas aí, para não ficar muito repetitivo e para não correr o risco de esvaziar, eu resolvi manter o tema da live de hoje, né? E com isso, no meio da conversa, a gente vai introduzindo os elementos do eu superior, o eu inferior e o eu idealizado, a máscara, né? Eu comentei que a ideia hoje era falar um pouco sobre aquela questão que nos acomete a todos, né? Enquanto eu não aprendo uma determinada lição, eu tendo a repetir aquele equívoco, até que em um dado momento eu tendo a aprender. Então, procurando estudar um pouco sobre isso, procurando entender um pouco sobre isso, até para que eu também pudesse avançar em alguns temas que eu ainda estava empacado, né, por assim dizer, eu trouxe, então, vou trazer hoje para cá esse tema, né? Eu até coloquei aqui na live. Por que repetimos aquilo que não aprendemos ao recriar as feridas da infância? Então, essa história começa exatamente naquela construção dos eus, né? Quando eu nasci, quando você nasceu, nós nascemos aí perfeitos, ou por assim dizer, muito próximos de uma força vital imaculada, né? Sem nenhuma crítica, sem nenhuma dor, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma culpa, que é aquilo que eu chamei de eu superior.
E com a nossa experiência de vida, né, com a nossa experiência, até mesmo a nossa expectativa de um amor perfeito, né, de um amor incondicional, e na inexistência desse amor perfeito, desse amor incondicional, nós temos as nossas primeiras experiências de dor. E nesse momento que eu sinto dor, numa experiência de vida que só era amor, eu tendo a levantar as minhas defesas, eu tendo a levantar as minhas proteções, para que então eu comece a criar estratégias para fugir dessa dor, né? Só que esse eu inferior que eu aprendo, ele não é lá um eu muito bonito de demonstrar. Então eu crio uma máscara, eu crio um eu idealizado para então viver no mundo escondendo esse eu inferior, só que a máscara não esconde só o eu inferior, ela esconde também o eu superior. E aí começa a nossa live de hoje, o nosso debate de hoje, e com isso eu dou uma boa noite para a Nancy, que chegou agora, e para a Inês também, lá de Ribeirão, que entrou agora há pouco, e a Sueli acabou de chegar também. Bem-vinda aí, Su. Bem-vinda aí. Bom, então vamos lá, pessoal. O bacana dessa conversa é que, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu também estou aprendendo sobre isso. Então, a gente vai debater isso junto, eu vou procurar ser bem didático, bem pausado, para que a gente avance juntos, e se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam aí, e com isso nós vamos construindo os conceitos juntos. Então vamos lá. Então veja, nós começamos na nossa infância a ter aquelas primeiras experiências de dor, mas por trás daquela experiência de dor, há um desejo da infância, da criança, de ter um amor incondicional, de ter um amor exclusivo, aquele amor daquela criança que depende do adulto, né? E é claro que o adulto não consegue dar esse tipo de amor, e a criança também não entende a impossibilidade da existência desse tipo de amor, desse amor chamado incondicional, que independe de quaisquer condições, né? Então, a falta desse amor maduro começa a abrir algumas lacunas dentro de mim. A falta desse amor pleno que me preencha, se o amor não me preenche, como criança, ele deixa algumas lacunas. E essas lacunas começam a se demonstrar ou a se manifestar de algumas maneiras. Obviamente, os pais também, por serem tão novos como pais, como a criança é como ser, não têm também a maturidade para dar o amor que a criança deseja. Até porque ninguém sabe exatamente que tipo de amor é esse, né? É pouco provável que alguém vai saber exatamente como isso funciona. Então nós vamos pelas nossas tentativas e erros, obviamente com a melhor das intenções, mas não necessariamente eu pelo menos falo de mim, não estava preparado, embora quisesse muito, eu não saberia dizer como era ser um pai. Hoje eu sei dizer o papel de um pai, o papel de uma mãe, está muito ligada a oferecer uma orientação adequada, a oferecer segurança, e nesse sentido é importante exercer uma certa autoridade para que uma determinada promessa seja feita, na medida em que se combina com a criança fazer algo que ela não faz, ela seja submetida a um castigo, porque isso também é amoroso, essa imposição de limites no ser que é dependente ou codependente é um ato de amor. E na medida que o pai ou a mãe não se sentem detentores daquele amor generoso, daquele amor afetuoso, daquele amor real, ele sente culpa por não exercer essa autoridade. E ao sentir-se culpado por não exercer essa autoridade, ele ensina a culpa para a criança. E a criança, então, começa a entender que ela consegue manipular os pais. Então, é um jogo muito perverso esse, mas sem nenhuma intenção de perversidade. É um jogo de aprendizes, né? Crianças aprendendo a ser crianças, pais aprendendo a ser pais, e quando separa os pais, um pai que é aprendendo a ser pai e uma mãe aprendendo a ser mãe, né? Dentro de um mundo cada vez mais conturbado, cada vez mais volátil, incerto, ambíguo e complexo como é o nosso. Então a presença da culpa é muito grande nesse momento, né? E muitos pais, talvez vocês conheçam muitos pais, que por não saber dar o amor para a criança,
dão coisas, dão roupas, presentes, brinquedos, mas não dão aquilo que a criança de fato precisa ter. Então a criança começa olhando para o pai e sem saber, para o pai ou para a mãe, e sem saber com clareza, sem racionalizar isso, ela começa a entender que a culpa de tudo que acontece com ela é do outro, é do pai ou é da mãe. Aí nasce a figura da vítima. E esse adulto que não curou essa criança, quando crescer, ele vai atribuir a culpa de tudo que acontece na vida dele a alguém. Ele vai projetar aquela imagem do pai e da mãe, as circunstâncias, a outras pessoas, as coisas que acontecem ao seu redor. Então esse adulto vai falar que chegou atrasado por causa do trânsito. Quando o adulto maduro chega atrasado e diz, olha, me perdoa, eu cheguei atrasado porque eu não saí mais cedo. O adulto que perde um avião e coloca a culpa no taxista ou no Uber, o adulto maduro, ele perde o avião, ao perder o avião, ele pede desculpas ao compromisso que ele tinha e assume a responsabilidade de não ter pego um táxi ou um Uber no devido tempo para chegar a tempo de não perder o avião. O adulto que eventualmente não faz atividades físicas, o adulto maduro, ele assume a responsabilidade e diz que isso não é uma prioridade para ele. O adulto imaturo diz que a culpa é do tempo, que ele não tem tempo para fazer atividade física. Pessoal, esse conceito é de extrema importância. Fica claro aonde nasce a ideia de projetar em alguém ou algo a culpa do que acontece em nós? Nasce da visão que eu tenho do meu pai e da minha mãe, que não dão o amor que eu espero que me deem, e por isso eu os culpo dessa falha. E eu levo isso, enquanto não curo a criança que está dentro de mim, o homem que está dentro de mim também está claudicante, também está carente. E eu levo essa visão para o adulto que eu me torno. Faz sentido isso, pessoal? Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para a Branca, minha prima lá de Guaraná, para a Déia também, minha prima lá de Betinho Contagem, Déia, depois você me fala aí, eu esqueci. O Paul Litva, que eu estou te devendo uma conversa aí, Paul, semana que vem eu te ligo, e a Solange também acabou de chegar. Então me fala se isso que eu estou falando faz sentido, pessoal, porque daí para frente a gente vai começar a desenvolver essa ideia de, enquanto eu não me dou conta desse jogo interno que eu mesmo crio ainda na mais tenra idade e que eu não tenho nem consciência disso, eu procuro recriar as situações da minha vida infantil para que eu possa, ao recriar, curar essa ferida, o que é um movimento completamente ilusório. Completamente ilusório. Eu querer criar uma situação que eu vivi na infância e vale acreditar, né, faz sentido acreditar que eu reconstruo essas situações atraindo ao meu redor ou enxergando ao meu redor pessoas que tenham características parecidas com aquelas pessoas que criaram as feridas no início delas, né? Portanto, pai e mãe. É muito comum a gente ouvir dizer que homens procuram casar com mulheres parecidas com as mães, que mulheres procuram se relacionar com homens parecidos com seus pais. Há uma linha que defende um pouco essa ideia e possivelmente essa ideia está alicerçada nesse raciocínio, né? Dado que eu aprendi essas questões lá com pai e mãe, eu vou tentar recriar essas situações para consertar. Se eu recrio a ferida e curo a ferida, eu me satisfaço. Mas isso é um movimento do ego tremendo. Um movimento de querer ter controle sobre algo que eu não tenho, porque eu estou querendo controlar uma situação externa. Eu estou querendo criar uma ferida que, eventualmente, tenha necessidade da presença de alguém ou de algo, e nessa presença de alguém ou de algo, eu forjo a possibilidade de consertar uma situação que perdura desde a minha infância. Quando, na verdade, a cura disso está dentro de mim. Na verdade, a cura disso está dentro de mim, e isso enseja um elemento que poucas pessoas estão dispostas a fazer, que é o enfrentamento. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, ó. O Kleber chegou, bem-vindo, Kleber. A Audieres também chegou, bem-vinda. A Inês fala aqui, sentido total, excelentes exemplos. Atraso, falta de atividade física, justificativas de vitimação ou já amadurecidas. É isso aí. Coisas bem simples, Inês, que revelam a criança que eu fui, da onde eu aprendi a colocar a culpa em alguém ou em algo, né?
quando eu me lembro, estudando esse tema e relendo coisas e me preparando para essa nossa conversa, eu me lembro de momentos em que eu abria minha lancheira, meu lanche não estava lá, eu falava, pô, minha mãe não botou meu lanche aqui. Aí eu começo a dizer no self-service, pô, vocês não estão repondo a comida aqui, né? Pô, vocês estão demorando para repor a comida aqui. Olha como é que o aprendizado vai sendo levado a outras instâncias, na medida que eu não curando a criança, eu não faço emergir o homem maduro que eu poderia ou posso vir a ser, né? Então a ideia vai por esse caminho. A Roberta falou o seguinte, boa noite, Binato, estou aqui com o meu banquinho. Ah, legal, Roberta, bem-vinda aí, você e seu banquinho. Legal. Bom, então, tem esse papel dos pais na nossa história, porém, eu particularmente não gosto da ideia de atribuir aos meus pais a responsabilidade de tudo durante toda a minha vida. É bem verdade que eu os culpei durante uma boa parte da minha vida sobre o que acontecia, não só meus pais, mas também meu irmão e minha irmã, que tem uma presença muito importante na minha formação. Só que de alguns anos, bons anos para cá, eu venho trabalhando isso, procurando entender na cabeça do adulto, ou seja, procurando tomar consciência do conflito que havia em mim entre o anseio de um amor perfeito, que eu esperava do meu pai, da minha mãe no primeiro momento, depois do meu irmão e da minha irmã no segundo momento, e o meu ressentimento contra eles. Aí não só contra meu pai e minha mãe, mas contra meu irmão e minha irmã também, né? E aí eu me vejo compelido a tentar remediar essa situação nos anos seguintes, repetindo situações com parceiras de vida e com chefes ao longo da minha jornada, né? Principalmente nesses dois papéis aí. Então eu lembro, né, dos chefes que eu tive e como que eu procurava recriar situações que eu tinha com meu pai e meu irmão e ali procurar uma cura. Era muito inconsciente isso, né? Hoje eu me dei conta porque eu fui buscar entender esse negócio. Eu me lembro agora de relacionamentos que eu tive e que eu procurava com aquelas pessoas recriar situações que eu tive com minha mãe e com a minha irmã na vã ilusão de, ao curar com aquelas pessoas, eu curava com minha mãe e minha irmã. O que é uma tremenda ilusão, né? Então o trabalho realmente é esse, é tomar consciência dessa questão. E aí, para que isso aconteça, eu tenho que me tornar consciente dele e observar, ou reorganizar esses desejos, alinhar com a realidade, né? Me vendo como um homem, como um ser adulto, confrontar a criança que eu fui com o adulto que eu me tornei, né? Porque tem uma relação de causa e efeito entre a criança que eu fui e o adulto que eu me tornei. O adulto que eu me tornei vem da criança que eu fui. E aí eu e sem a presença dos pais ao redor para apoiar, porque eu já estou adulto, eu tenho que, então, assumir a importância de amadurecer. E perceba que esse amadurecimento não é físico, não é intelectual, mas ele é um amadurecimento emocional e, num certo sentido, vou falar isso aqui agora, depois a gente avança nisso, um amadurecimento espiritual, né, no sentido de uma compreensão maior das coisas e não de religião. Então, na medida em que eu, quando criança, culpo meus pais de tudo, eu transfiro essa culpa para o mundo. E aí eu estabeleço a minha condição de vítima. E essa vítima aparece nas pequenas coisas. E é aí que eu quero chamar bastante atenção nos exemplos mundanos, né, dos exemplos cotidianos, que a Inês bem reiterou aqui. Nos atrasos, na falta de compromisso, no trânsito, naquela condição de colocar sempre a culpa em algo ou em alguém. Aí eu vou, fazendo um parênteses, vou para as empresas fazendo o meu trabalho e vejo lá pessoas falando o seguinte: Binato, se eu tivesse os recursos A, B, C e D, eu conseguiria atingir os resultados que a empresa me espera de mim. Quer dizer, essa é uma manifestação desse adulto imaturo ainda. Porque o adulto maduro, ele fala o seguinte: bom, com os recursos que eu tenho, como é que eu faço para atingir os resultados que eu tenho que atingir? Porque isso é parte do meu trabalho. Entende? Então, esse divisor de águas, pessoal, se eu me fizer entender nesse momento agora, nesse divisor de águas entre a vítima que eu aprendi a ser e o justo que eu me tornei, porque eu quero me tornar, a vida é como se eu deixasse o meu passado para trás, com toda a diligência e reverência a ele,
não esquecendo dele, mas deixando ele como ponto de aprendizado, e eu reconstruo uma vida assumindo integralmente a responsabilidade por ela. Quando eu falo no livro Modelo do Pensador de assumir integralmente a responsabilidade, é disso que eu estou falando. É de não mais culpar ninguém ou nada, mas assumir a responsabilidade com os recursos que eu tenho, como eu faço para ser mais feliz, como eu faço para atingir os resultados que eu quero na minha vida, né? Sem culpar A, B, C ou D. E isso é libertador demais. Mas enquanto eu não me liberto disso, eu fico preso nesse feitiço do tempo, recriando as feridas da infância com a vã ilusão de que, curando uma ferida da infância hoje, eu curo a ferida da infância lá atrás. Isso é um movimento do ego. É um movimento do ego te prendendo na sua própria cornucópia, na sua própria rede, no seu próprio círculo vicioso, que enquanto você não olhar para ele de frente, com enfrentamento e até mesmo reviver aquela dor da infância, a qual você sentiu com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, no meu caso, você não vai vencer, você não vai passar por essa etapa. Vai sempre ter um paliativo, porque tem um outro elemento que é muito perverso. É a racionalização disso como adulto, enquanto adulto. Racionalizar é a forma mais fácil de encontrar justificativas para aquilo que você não está conseguindo fazer. E aí eu encontro justificativas, eventualmente tem pessoas ao meu redor que me acolhem com essas justificativas, falam que eu tenho razão, aí eu me dou por satisfeito e com isso eu passo a ter razão. E nesse momento, ao ter razão, eu me impeço de ser feliz. Pessoal, me fala aí se faz sentido o que eu estou falando. Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para o André Cerejo. Bem-vindo, André, lá de Brasília. Para a Roberta também. Chegou aí, né? O Altevi Bailo também chegou aí. A Glaucia também chegou. A Cris Amboni, parceira aí do Enxade agora, chegando. O Léo chegando também. A Nazaré. Opa, a mãe da André também chegando aí. Bem-vinda, Nazaré. E o Léo dando boa noite aí. Então, me dá um sinal aí, se tudo que eu comentei até agora está fazendo sentido eu estou me fazendo entender, está claro para entender. Porque esse caminho, né, que eu estou advogando e que eu estou aqui construindo, é um caminho que me coloca numa condição favorável para enfrentar os meus dilemas. E não é enfrentar o meu pai ou a minha mãe, ou o meu irmão ou a minha irmã, mas enfrentar as situações que eu vivi, das quais eles participaram, mas que eu, com a minha insuficiência, interpretei e dei aquele significado. E enquanto eu carreguei a ideia de que eu não merecia, que eu não tinha, eu não era capaz de ser amado por aquelas pessoas, porque eles não eram capazes de me dar o amor que eu esperava deles, eu continuei minha trajetória acreditando que eu não era capaz de ser amado e, portanto, não era capaz de amar. Entenda amar aí, pessoal, num contexto mais amplo. Amar um colega de trabalho, amar o garçom que vem te servir, portanto, você, quando ele chega, se pergunta o nome, você conversa com ele, sabe o que ele está acontecendo, quais são as novidades do dia. Amar um taxista, quando você entra num táxi e bate um papo com ele. Essas barreiras que, eventualmente, nos impedem de nos doarmos uns aos outros, são barreiras que nascem desses obstáculos que nós vamos criando, dessa nossa experiência egoísta de querer amor só para si, né? E é muito complicado isso, porque na medida em que eu não encontro esse amor, eu continuo procurando esse amor. Agora, percebe, eu não encontro esse amor é a lacuna que falta para preencher o meu interior, e eu estou procurando esse amor aonde? Fora, né? Estou procurando esse amor sempre do lado de fora. Então, eu procuro alguém, uma mulher para preencher esse amor em mim, um chefe para preencher esse amor em mim, um bem material para preencher essa lacuna em mim, e por um momento acredito até que encontrei a pessoa, encontrei o chefe, encontrei a empresa, encontrei a cidade, encontrei o país, encontrei o contexto que iria me preencher, mas lá pelas tantas isso se revela uma grande ilusão, porque não são as coisas externas que vão te preencher. E veja, nem é o movimento de buscar fora que vai te preencher. Porque na hora que eu busco fora para trazer para dentro, eu estou olhando para mim. Isso é um movimento egoísta. E até aí, pessoal, não tem nada de errado com isso. A questão que eu acredito é que em algum momento essa ideia de amor vai mudar, né?
em algum momento, a ideia do amor que eu mereço ter vai mudar para uma ideia de amor que eu desejo oferecer. Olha que doido isso, né? Deixa eu contar um negócio para vocês sobre isso, né? Tudo aquilo que eu aprendi sobre o amor, e de novo, né, sempre que eu falar a palavra amor é num contexto mais amplo, não é amor apenas entre homem e mulher, ou casais, ou heterocasais ou homoafetivos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um amor mais amplo, amor entre seres, tá? Tudo que eu aprendi sobre esse tema dava conta de que o amor estava fora. Então, eu sou uma metade e vou encontrar minha outra metade. Eu sou uma panela e vou encontrar uma tampa. Eu sou um pé e vou encontrar um chinelo. Né? Eu sou uma laranja e vou encontrar outra laranja. Esse paradigma, esse mindset, essa forma de pensar, me foi ensinada e acredito que deva ter sido ensinado a você também, e seguramente eu devo ter ensinado alguma coisa disso para as minhas filhas, embora eu tenha já prestado atenção nisso e procuro trabalhar isso ao longo de bastante tempo para mudar essa visão. Na medida que eu acredito que esse amor está fora, eu saio em busca dele, né? Mas eu não sei como ele é, não tenho ideia de como ele seja. A única coisa que me move é a necessidade de estancar aquela dor que na minha cabeça, ainda que inconsciente, só vai ser estancada quando a presença desse amor aportar. Quando esse amor chegar, eu vou estancar essa dor. Então, enquanto esse amor não chega, eu padeço dessa dor. Não é? Mulheres fazem isso com filhos, homens fazem isso com trabalho. Né? Presta atenção, mulheres fazem... Estou generalizando para ilustrar um exemplo. Não posso dizer que todas as mulheres fazem isso, nem todos os homens. Mas uma boa parte das mulheres fazem isso com os filhos, uma boa parte dos homens fazem isso com o trabalho. Faz isso com o trabalho. Na medida que eu continuo nessa busca, eu estou repetindo, eu estou recriando as feridas da infância. Eu quero o amor do meu pai, não tenho, vou buscar num chefe, vou buscar numa empresa, vou buscar num papel, num cargo onde eu vou ser valorizado. Professor, nunca vi um mundo mais egóico do que o mundo acadêmico. Na medida que eu não encontrei esse amor no meu pai, eu, mulher, não encontrei esse amor no meu pai, vou buscar no meu marido, vou buscar no meu filho, vou buscar alguma coisa de fora. E eu não vou encontrar. E a ideia, num dado momento, é rever essas crenças, mas não com a racionalidade, mas com o sentimento, com as emoções, e até sob o ponto de vista da espiritualidade. O que essa experiência está querendo me ensinar? Será que, de fato, o amor que eu quero ter vai vir de fora? Lembra daquela ideia de que eu só posso dar aquilo que eu tenho? Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? Como é que eu posso te dar essa caneta se eu não tenho essa caneta? Como é que eu posso te dar dinheiro se eu não tenho dinheiro? Como é que eu posso te dar amor se eu não tenho amor? Então começa aí a mudança, a transformação de um ser dependente e codependente para um ser independente e interdependente. O ser independente, que é uma etapa importante da nossa passagem como maturidade, é aquele ser que se dá conta que ele não precisa de ninguém para viver. Mas tem pessoas que param nesse estágio e se isolam. Ou se isolam, ou se cercam de coisas e elementos, e agora muito na frequência da nossa sociedade, se cercam de animais, pets e tal, para ter aquilo sobre os quais ele tem controle. Né? Mas ele não tem controle sobre pessoas. Isso cansa e ele não quer viver essa dor. Então ele se estabelece como um ser independente, não preciso de mais ninguém, sou autossuficiente. O que é um equívoco, porque numa experiência humana, nós crescemos exatamente nos nossos relacionamentos. Então eu procuro ir para o estágio da interdependência. Aquele estágio onde eu estou com você, trabalho com você, vivo com você porque eu quero e não porque eu preciso. Na verdade, eu não preciso de você. A minha autossuficiência me banca. Mas eu quero estar com você, porque com você eu posso crescer, com você eu posso ser mais feliz do que eu sou sozinho. Percebe a ideia da independência, da interdependência? Na hora que eu estou numa relação, onde eu sou um e você é o outro, e tem eu e você, mas não tem o nós, a única forma desse nós existir é doando coisas. É doando o meu amor para esse elemento que não existe ainda, é você doando o seu amor para esse elemento que não existe ainda, enquanto nós vamos doando o eu e o você, vai surgindo esse nós. Então, na hora que eu revejo minhas crenças, na hora que eu enfrento a minha dor da infância, na hora que eu olho para o meu pai e para minha mãe, e num lampejo de experiência humana, eu
possa perdoar aquela situação, na verdade, nem perdoá-los, mas perdoar a mim por ter entendido errado o que tinha acontecido lá, há uma transformação interna, onde eu enfrento essa dor, e aquela procura pelo amor passa a se dar de uma maneira completamente diferente. A minha procura, a sua procura, será de um amor completamente diferente, oferecendo esse amor ao invés de esperá-lo. Percebe isso, pessoal? A procura por esse amor se dá de uma forma completamente diferente, onde você passa a ter uma condição de construir esse amor em você, nutrir esse amor em você através da oração, através da meditação, através de uma boa alimentação, através de uma prática boa de esportes e autocuidado, de centramento. Então você passa a criar uma condição interna de proliferar, de brotar esse amor, quando você então vai para o mundo, não mais em busca de tê-lo, mas de oferecê-lo. Aí o conceito de amor muda, porque o amor está em mim, como está em você, e nas nossas presenças, os nossos amores borbulham. É a hora que eu posso compartilhar o meu amor com você e você comigo. Mas na medida que isso não faça mais sentido, eu recolho o meu amor, sigo o meu caminho, você recolhe o seu amor e segue o seu caminho. Pode ser assim entre casais, pode ser assim entre relações de sociedade, e mesmo que seja entre casais, não quer dizer que o amor acabe, pode ser que o amor se transforme. O amor de um marido com uma mulher pode se transformar num amor de pais de mesmos filhos e de um amor de amigos. E a gente se transmuta aquela relação, mas o amor por si não acaba, ele apenas se transforma. Olha que coisa interessante para mim é o indicador da cura do menino que se transforma no homem, da menina que se transforma na mulher. Na medida em que eu aceito você como você é, isso é um baita de um exercício, até porque para que isso aconteça eu preciso aceitar a mim, eu quero aceitar a mim como eu sou, com as minhas virtudes e meus vícios, com a minha luz e com a minha sombra. Mas eu não farei isso se não for através de um forte processo de enfrentamento. O Brinkman fez o seguinte comentário: aprendi com você na prática diária, e na prática diária me transformou, mais dono de mim mesmo, assumindo minhas responsabilidades. Bacana, Brinkman, fico feliz que você é um cara já de extrema experiência, né? Isso me trouxe equilíbrio, diz ele aqui, está dentro de mim. Eu dou uma noite para o Rafael aqui, que chegou, para o Fabiano também, lá de Alim, Paraíba, bem-vindo, vascaíno, sofredor. E a Inês fala aqui, ó, esse é um grande segredo, doar sem intenção prévia de receber. É uma lei da vida e com certeza a troca ocorrerá. Talvez a fonte de afeto não será a mesma para a qual a gente direcionou o nosso amor doado, mas ocorrerá a troca de qualquer outra fonte e receberemos amor também. Inês, é exatamente isso. O círculo ele é tão perfeito, ele é tão genial, né? Ele é tão divino e tão sagrado que não necessariamente o bem que você faz a alguém retorna para você. E não necessariamente o mal que eu faço para alguém retorna daquele alguém direto para mim. Pode vir de outro alguém. Percebem? Essa dinâmica que a gente está construindo do amor, ela não ignora a dinâmica do ódio, porque são energias da mesma fonte vital, né? Sinceramente, não acredito que nessa nossa existência aqui, nesse plano, eu seja capaz, ou alguém que esteja nesse plano seja capaz de ser só o amor. Não. O amor é uma busca, é um alvo. Mas o ódio, o mal que me habita, ele está lá dentro de mim o tempo todo. E na hora que esse mal não existir mais em mim, eu deixei de ser humano para ser uma outra configuração aí, que eu não sei exatamente que nome dá para isso, né? Talvez um santo, eu não sei que nome dá para isso aí. O fato é que nós estamos em transformação. E boa parte desse processo alquimista de transformação, no meu ponto de vista, está nisso que a gente acabou de discutir, né? O Altevir fez o seguinte comentário: uma vez li que a base da não carência é a generosidade desprendida. É assim que procura evoluir. Então, Altevir, esse é uma boa posição, né? E mesmo que haja uma carência, mesmo que eu me sinta carente em algum momento, e isso é um fato, isso acontece, o adulto que eu sou me permite enfrentar essa carência, entender que essa carência não me mata, e a única forma de eu prover essa carência é produzir internamente um amor que está em mim. E aí, então, a generosidade desprendida é o treino para você começar a produzir esse amor. É mais ou menos como funciona a ideia, né,
de um aprendizado daquilo que eu não sei. Enquanto eu não sei, eu sinto falta. Depois que eu sei e aprendo, eu sinto abundância. Lembra quando a gente, não sei vocês, mas quando eu tive grande dificuldade em aprender algumas matérias na escola, tipo matemática, no ensino médio fundamental e na faculdade de pesquisa operacional, enquanto aquilo me faltava, aquilo me deixava com dor. Quando eu aprendi aquele negócio, aquilo abundava em mim, entende? E eu passei a ensinar aquele negócio. Então, há uma ideia de que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso vale para, talvez, bens, dinheiro, amor, saúde e coisas desse tipo. Quanto mais você planta, mais você colhe. E aí, na medida em que você planta, você vai acostumando a plantar. E aí você cria uma fonte de energia interna, independente de qualquer outra energia externa. Aí que vem a espiritualidade, né? A conexão do ser humano com a divindade, com o sagrado, com aquela história de compreender o mundo de uma maneira mais ampla e fazer perguntas que questionem não as questões físicas, materiais, mas as questões espirituais, né? Puxa, que lição eu devo aprender com mais um relacionamento que acabou? Qual é a mensagem que está por trás de um pedido de demissão que eu recebi? Que lição eu não aprendi, sendo que essa é a terceira ou quarta vez que a minha companheira me trocou por uma outra pessoa? Qual é a lição que eu ainda não aprendi, que eu sinto uma necessidade tremenda de ligar para alguém quando esse alguém não está nem aí para mim? São esses questionamentos, a partir desse enfrentamento, que eu começo a me confrontar comigo mesmo. O eu racional, mas que olha para o meu eu carente sem atribuir culpa a ninguém, mas assumindo responsabilidade. Não é do tipo, por que eu, por que eu, por que eu? Não, é comigo que está acontecendo. Tá, então qual é a lição que está por trás disso? Qual é a mensagem que está por trás disso? O que eu ainda não aprendi, que eu deveria ter aprendido, e que, portanto, se eu não aprender, eu vou repetir esse negócio de novo. Percebem isso? Conversando com você sobre isso, conversando sobre esse tema aqui agora, eu me lembro com muita clareza da origem, da trajetória, dos danos que determinados temas na minha vida, por não terem sido trabalhados de maneira saudável na minha infância, me perseguiram até a idade adulta, e muitos deles até muito pouco tempo atrás, e muitos até exatamente agora, nesse momento. Até mencionei isso para vocês na última live, de temas que eu vim tendo dificuldade exatamente por conta da minha experiência com esses dois temas no centro da minha família de origem. Né? Meu pai e minha mãe, no trato com dinheiro, meu pai e a minha mãe, no trato do amor interpessoal entre homem e mulher. Essas questões eu vim reproduzindo na minha vida, com a vã ilusão de, tratando ela como adulto, eu terei tratado lá atrás. O que é um equívoco total. A partir do momento que eu comecei a assumir a minha responsabilidade sobre isso, a querer entender ou sentir o que estaria por trás desses elementos, entendendo que a responsabilidade disso agora é 100%, ou melhor, 200% minha, eu agora tenho uma possibilidade de cura nesse sentido. Agora, nesse momento, a partir desse momento, eu tenho essa possibilidade de cura. Então, não existe, no meu ponto de vista, e isso é o meu ponto de vista, não existe cura sem você enfrentar essa dor. Não existe cura real se você não enfrentar os obstáculos, não enfrentar as feridas, não enfrentar as carências, não enfrentar aquilo que me torna inferior diante daquilo que me torna superior. Enquanto a máscara perdurar, e aí conectando com o tema da live passada, enquanto a máscara perdurar, eu vou oferecer paliativos. Eu vou oferecer analgésicos para essa dor. Eu vou oferecer estratagemas para fugir dessa dor. Aí fica muito mais claro entender por que a maioria das pessoas foge da dor. Porque ao fugir da dor, eu não preciso me enfrentar. E eu vivo isso com muita frequência porque o meu trabalho é, de um certo sentido, promover esse enfrentamento da pessoa com ela mesma. Mas ela confunde ela mesma comigo quando eu estou fazendo as perguntas e fazendo ela sentir a dor. Então ela olha para mim como inimigo e ela tende, na maioria das vezes, a se afastar de mim, achando que vai se afastar do seu dilema.
Só que não vai, porque o dilema está dentro dela. Aonde ela for, ela vai levar o dilema. O que ela está fazendo é perder uma baita oportunidade de transformar um obstáculo numa etapa de superação. E é isso que eu queria, na live de hoje, conversar com vocês sobre essa questão, esse mecanismo de repetirmos aquilo que não aprendemos com a vã ilusão de, ao recriar na vida adulta uma ferida da infância, achar que curando agora eu curo lá atrás. Isso não vai acontecer. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alexandre Lins, que chegou agora há pouco também, para o Alex Fonseca, para o William Andrade também, bem-vindo aí, pessoal. E perguntar para vocês aí, se o que eu estou falando faz sentido, se ficou claro esse mecanismo de construção de reprodução dessas feridas, e se ficou claro, pessoal, essa ideia, né, que a sabedoria popular diz que enquanto eu não aprendo uma lição, ela tenderá a se repetir na minha vida para sempre. E daí vem essa história, né? Foi em busca de respostas para essa afirmação que eu vim preparando essa live da semana passada para cá e procurando entender melhor esse mecanismo que me tomou, né? me pegou muito, né? E que agora eu estou trabalhando essas questões de um tempo para cá. A Verônica, que dá uma boa noite, bem-vinda, Verônica, boa noite, faz a sugestão de um livro bacana nesse tema, claro, Perdoando Nossos Pais, Perdoando a Nós Mesmos, o autor David Stupe. Imagino que seja Stupe o nome dele. Então, o livro, eu não conheço esse livro, vou procurar saber, Perdoando Nossos Pais, Perdoando a Nós Mesmos. Beleza, legal, é um livro, né, que procurem aí, se achar que seja interessante, e acho que ilustra bem, ou pelo menos tem muito a ver com o tema que a gente está falando aqui agora. Tá legal, pessoal? Bom, só para ter certeza, pessoal, ficou claro? Me dá um retorno aqui no feed, só para entender. A Cristiane falou aqui o seguinte: parabéns, Renato, ótimo tema. Legal, o tema é trepidante, né? Mas me fala aí, Cris, e todo mundo que está ainda presente aí, me fala se ficou claro, se ficou entendido o que a gente conversou, porque eu queria muito ouvir alguns de vocês, para eu ter certeza que eu me fiz entender, que a mensagem está clara, porque eu queria deixar uma chamada para ação para esse tema. Eu queria deixar um exercício aqui para a gente exercitar ao longo dessa semana, e quem sabe na semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente possa compartilhar nossas experiências. Então, mais uma vez, eu pedi a vocês, turma, ficou claro? Tá tranquilo? Me diz aí um sim, digita alguma coisa só, confirmando, ou se tiver alguma dúvida, faz a sua pergunta. A Ana Crone chegou também, bem-vinda, Ana, ela é de Sertãozinho, não sei se está em Sertãozinho, em Ribeirão, mas está por ali. A Ana falou super claro, total sentido para mim, legal. Inês, perdão, a Inês deu esse relato aqui agora. Quem mais, turma? Me dá aí mais uns feedbacks aí, só para eu ficar tranquilo de que o que eu estou comentando está sendo percebido e entendido por você também, né? Bom, enquanto o pessoal não vai respondendo aí, não responde, eu queria te convidar a fazer um exercício ao longo dessa semana. Bom, deixa eu ver aqui, o pessoal está respondendo. Tá respondendo. Ana está em Sertãozinho, legal. Bom, a Roberto falou, para mim também, está tranquilo. O William falou que sim, tenho trabalhado nesse pensamento a cada dia. É um pensamento e um conjunto de atitudes, né, William? Por isso que eu quero convidar agora todo mundo a fazer um exercício, né? Porque é importante trabalhar esse conflito interior que está em mim, está em você, está em todo mundo, para que a gente possa obter uma nova visão e uma maior clareza nessa nossa busca da gente mesmo, né? Então, eu queria te perguntar, bom, a Andréa falou sim, muito claro, legal, o Brickman também sim, tranquilo, o Altevir, com certeza faz sentido, jogar o sujeito para debaixo do tapete é sempre mais fácil, mas só o enfrentamento das nossas dores traz evolução. Esse é o ponto, Altevir. Então, eu queria, sim, convidar você ao longo dessa semana fazer um trabalho bem criterioso, no sentido de você estar muito atento, muito consciente, muito acordado acerca de você mesmo, para que você tenha uma clareza absurda, uma clareza assim inequívoca dos momentos em que você atribui a responsabilidade de algo que acontece na sua vida a alguém. Por exemplo, já dei vários exemplos aqui e vou dar outros, tá? Por exemplo,
Bom, deixa eu só ver o que a Roberta falou assim. A questão é que demoramos um pouco para entendermos tudo isso. Demoramos quem, Roberta? Você está falando de quem aí agora? Só com a maturidade. Pena que eu não me liguei nisso antes. Bom, cada um demora o tempo que tem que demorar. Isso aí é de cada um, né? Mas não bota no plural, não, porque com isso dá a entender que todo mundo é assim. Não é bem assim que funciona. A Cristiane falou que enfrentar sempre faz parte do crescimento. Legal. Então, veja, eu queria convidar você ao longo dessa semana, e se você quiser depois escrever, mandar pelo Messenger, por onde você quiser que você tenha contato comigo, você anotar todas as vezes que você atribuiu a responsabilidade a algo que acontece na sua vida a alguém. Tipo, estou numa dieta, minha mulher fez um bolo e eu tive que comer um pedaço do bolo. Esse congelador congelou minha cerveja e estourou a garrafa. Me atrasei porque o trânsito estava muito pesado. Não faço atividade física porque não tenho tempo. Percebem o que eu estou falando? Percebem quantas oportunidades se perde de treinar essa assunção de responsabilidade por um hábito até imperceptível da pessoa de atribuir culpa e responsabilidade a alguém ou algo sempre, e você nem percebeu o que está falando, e ela se dá conta de que é um modo de dizer. Mas esse modo de dizer, vou usar um termo mais pesado agora, pessoal, é um modo de falar que precisa ser mudado. Você precisa mudar esse modo. Você precisa mudar, eu quero atribuir responsabilidade ao que acontece na minha vida a mim. Entende? Eu tenho um amigo do peito, meu vizinho, pedala comigo e tal. Todo final de semana a gente faz um pedal aos domingos. Porra, ele sempre atrasa. Ele sempre bota a culpa em alguém. A bicicleta estava no quartinho e ela estava emperrada. A bicicleta se emperrou. Ela criou braços, se amarrou a outra bicicleta e ficou lá emperrada, se impedindo de sair. A minha empregada não lavou o meu calção. O relógio não despertou. E a turma, né, que já conhece e tal, usou ele pra caramba no WhatsApp. Né? Domingo foi a mesma coisa. Domingo a gente marcou 7h15, deu 15 para as 8 e ele nada de aparecer. Lá pelas tantas, ele disse que o relógio não despertou. Aí a mulher dele entra no grupo, não, comenta com ele, ele abre pra gente, não, despertou sim, você desligou e foi dormir de novo. Então, esses são pequenos exercícios que, se você fizer, quando eu faço, me devolve um certo poder que eu tenho para decidir o que eu vou fazer com aquilo que acontece na minha vida. Eu não tenho poder de impedir o que vai acontecer na minha vida, mas eu tenho poder de escolher o que eu vou fazer com isso. A Ana fez o seguinte comentário. A Roberta falou, de mim, né? Tá falando de mim. É isso aí, Roberta. Eu treino, esse é o treino. A Ana falou, já puxou minha orelha algumas vezes. Encarar que eu tenho total responsabilidade de resolver uma boa é sempre a melhor opção. Lembra, né, Ana? Teve momentos que você duvidou disso, né? Você falava que não era bem assim, que na prática a teoria é outra, aquele bando de mimimi que até as pessoas atingirem um certo grau de responsabilidade, não chamo nem de maturidade, é de responsabilidade mesmo, entendeu? Elas ficam degradando contra elas mesmas e repetindo a criança mimada que era lá atrás. E não precisa ser assim, né? Então, pessoal, esse é o convite. Esse é o convite para, ao longo dessa semana, você olhar para a sua vida, olhar para as pessoas ao seu redor. Se você tem um marido, pensa o quanto você tem colocado a culpa do que acontece na sua vida no seu marido. Se você tem esposa, pensa o quanto você tem colocado a culpa do que acontece na sua vida na sua esposa. Se você tem pais vivos ou não vivos, pensa o quanto você ainda coloca a responsabilidade do que acontece na sua vida naquela infância que acabou há 40 anos atrás. Você está falando de uma infância que acabou há 50 anos e ela está aqui do teu lado ainda te azucrinando a vida, né? Se você continua culpando o trânsito, culpando o tempo, culpando a chuva, culpando o elevador que atrasa, culpando o vizinho que é chato, culpando o chefe que não respeita a tua agenda, se você culpa teu filho porque ele é nervoso, ou teu filho porque ele é muito calmo, cara, presta atenção. Eu diria que existem milhões de oportunidades para você olhar para si e assumir responsabilidade de tudo que acontece ao seu redor. E anotar isso no seu dia a dia, né?
eu me atrasei porque eu fiquei jogando paciência no computador. Eu não fiz o trabalho porque eu não estava afim. E claro, na hora que eu assumo a responsabilidade, eu pago um preço. Na hora que eu coloco a culpa em algo ou alguém, eu pago outro preço. E você pode ter certeza, quando eu coloco a responsabilidade ou culpo algo ou alguém, é o eu idealizado que aparece na minha vida para me proteger do meu eu inferior. Porque seguramente alguém vai falar mal de mim se eu disser que eu não cumpri uma obrigação. Mas isso é a vida como ela é, não é? Todos nós cumprimos obrigações e todos nós deixamos de cumprir. O que me fará voltar a cumprir ou cumprir as obrigações é enfrentar e assumir com maturidade que aquilo é da minha responsabilidade. Desde fazer uma comida, desde arrumar uma mala para viajar, até cuidar de um filho ou exercer um papel de grande responsabilidade numa empresa. Então, a origem dos nossos dilemas está no mesmo lugar. A origem dos nossos dilemas está no momento em que a gente enfrenta a dor pela primeira vez e vai vivendo essa experiência até os 7, 8, 9 anos de idade. A partir dali, a gente começa a construir uma outra personalidade e aí as coisas todas se convergem dentro daquilo que a gente já conversou aqui. Tá legal, pessoal? Bom, são 8 horas e 51 minutos. O Rafael fez um comentário aqui, comunicação não violenta. Depois, se você puder, Rafa, dá uma contextualizada nessa expressão que você colocou, porque em momento algum se falou em comunicação violenta aqui, mas só para entender o que você quis dizer. E ele falou, o livro O Princípio de Oz fala o tempo todo sobre isso. Sobre o quê? Sobre esse enfrentamento ou sobre comunicação não violenta? Né? E olha, eu vou ser bem sincero, eu tenho dúvidas com relação a essa expressão, comunicação não violenta. Eu não sei exatamente como enquadrar uma comunicação como sendo violenta, né? Se eu falar com assertividade, contundência e verdade, se isso é violento ou não. Se eu falar um palavrão, se isso é violento ou não. Né? A sociedade moderna cria algumas coisas que eu tenho receio de serem distrações para ir direto ao ponto. Às vezes, na minha experiência pessoal de enfrentamento das minhas dores, em exercícios e dinâmicas que eu participei, em grupos de terapia, Brasil e mundo afora, a presença da comunicação violenta foi determinante, porque a comunicação violenta revela o inferior que há dentro de mim. E se eu não souber que inferior há dentro de mim, eu não consigo trabalhar uma comunicação pacífica. Eu não gosto do termo comunicação não violenta. Eu prefiro uma comunicação pacífica, uma comunicação clara e igual. Enfim, eu só estou dando uma opinião por conta da expressão que você mencionou, cujo contexto eu não peguei muito bem. Né? Bom, o princípio de Oz fala sobre protagonismo. Legal, bacana. E o Fabiano fala o seguinte, eu sou responsável por tudo que quero. Se não faço, eu deixei de querer. Então, acabo sendo responsável pelo insucesso. Claro, né? Tão simples quanto isso. E aí o Altevi fala assim, Binato, li o modelo do pensador e também vi suas palestras nos fóruns de líderes que aconteciam na Universidade Positivo na época da Damaris. Legal. Tem uma parte no livro que diz que toda vez que levo uma facada nas costas, minhas expressões de dança estão nela, no cabo da faca. Qual é a linha entre a minha responsabilidade e a do outro nessa situação? Então, Altevi, excelente colocação. Né? Essa frase eu aprendi com um professor meu que dizia, toda vez que alguém enfiar um punhal nas minhas costas, as minhas digitais estarão lá nesse punhal. Por quê? Significa dizer que, de alguma maneira, eu ajudei ele a enfiar o punhal nas minhas costas. Eu tenho responsabilidade nisso. Ele tem responsabilidade por ter feito o que ele fez. Eu tenho responsabilidade por ter recebido o que eu recebi. Isso faz com que eu e ele, eu e você, eu e minha filha, eu e meu cliente, tenhamos, então, no conjunto, 200% de responsabilidade. 100 que cabem a mim, 100 que cabem ao outro. Entende? Então, isso muda a ideia de que 50% é de um, 50% é de outro. Não, 100% é meu, 100% é seu. 100% dessa live, para essa live ser boa, é da minha responsabilidade e 100% é da sua. Da sua e das outras pessoas que estão aqui participando e das outras que ainda vão assistir. E que, se tiverem real responsabilidade, vão fazer algum comentário lá. Ou elogiando, ou criticando, ou colocando o seu ponto de vista, não importa.
Mas isso é responsabilidade, isso é participar. E isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Respondi a pergunta? Então, na verdade, não tem uma linha entre a minha responsabilidade e a do outro. O que tem é uma conexão entre a minha responsabilidade e a do outro. E aí a gente se torna um. Nesse momento em que eu sou 200%, 100% responsável e você é 100% responsável. E o faz fazendo esse comentário que você fez muito brilhantemente fazendo aqui. Te agradeço por isso. E o Rafael falou aqui sobre o meu comentário sobre comunicação não violenta. Pode ser. Comunicação não violenta é um livro sobre empatia. O título não é legal, mas o livro é ótimo. Legal, menos mal. Se o título não é bom, mas o livro é bom, não vamos julgar o livro pelo título ou pela capa, né? Legal, pessoal. Nesse momento a Valéria chega também aí, colega lá da Sociedade Brasileira de PNL. Bem-vinda, Valéria. E com isso, turma, agora são 8 horas e 56 minutos. Eu vou me despedindo de você, de vocês, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo que esteve aqui nessa live, dizendo que semana que vem, deixa eu só confirmar aqui, semana que vem, dia 6, espera aí um pouquinho, dia 6, o que tem no dia 6? Então, dia 6 de maio, segunda-feira que vem, a gente tem a nossa live número 58, ok? Live número 58, dia 26. O tema, eu ainda vou ver, eu tô seguindo uma sequência aqui, que eu acho bacana seguir. Eu vou ver como é que o próximo tema vai se encaixar, porque eu falei muito sobre essa questão do eu superior, da conexão com o divino. Eu queria muito ter a coragem de falar sobre um divino real e um divino imaginário, né? O Deus real e o Deus que criaram de imagem, que, portanto, pode não ser a melhor das realidades que a gente possa observar. Como esse tema afeta todos nós, na nossa formação como humanos, essa questão da espiritualidade, eu vou, na medida da minha competência ou incompetência, trazer isso para cá e com isso a gente vai ampliando nossos horizontes. Tá legal, pessoal? Bom, galera, muito obrigado aí pela presença. Valeu, Ana. Obrigado aí. Valeu, Paty, também. Tá agarrado aquele encontro, ver se a gente consegue desatar esse negócio aí, né? E a gente vai se falando aí durante as semanas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem pelo inbox, pelo Messenger, pelo feed do Face, pelo WhatsApp, fica à vontade, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa semana, bom feriado aí, quarta-feira, dia Mundial do Trabalho aí. E vamos com tudo. Até mais, galera. Tchau.